reações de apoio e eu só tenho 3 equações para resolver o problema. E aí, eu vou ter um probleminha, não é? Os vínculos proporcionam mais limitações que as necessárias para manter uma estrutura sem movimento sob determinado carregamento. Quando um corpo possui apoios redundantes, ou seja, mais apoios do que o necessário para manter o equilíbrio, ele se torna estaticamente indeterminado. Você vai encontrar do tipo, alguma coisa do tipo assim: a força vertical em A é igual à força vertical em B. Tá, e daí? Quanto vale? Indeterminado. Infinitas soluções. Para você resolver essas equações, são necessárias outras condições relativas ao comportamento da estrutura para a determinação de suas incógnitas. Então, vocês vão ver lá na lista 5 que existem algumas formas de conduzir estruturas hiperestáticas. E agora também, a partir da lista 3, a gente tem outra forma também de resolver problemas hiperestáticos. Tá? Alguns exemplos. Para se certificar de que um corpo rígido esteja completamente vinculado e que as reações e seus apoios sejam estaticamente determinadas, deve-se verificar o número de reações, que deve ser 3, e se os vínculos estão dispostos de tal forma que não exijam que as reações sejam concorrentes ou paralelas. Ou seja, as reações não podem ser concorrentes a um mesmo ponto e nem todas elas paralelas entre si. Alguns exemplos. Aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero. A reação que aparece aqui é qual sentido? Qual sentido? Horizontal. Nesse lado está livre, ó. Eu coloquei as bolinhas, mas essa simbologia também para esse apoio. Então tem uma reação horizontal e 2 aqui perpendiculares entre si. Ok? Eu tenho 3 reações, mas essa barra é considerada instável. E se ela é instável, eu não vou dizer que ela é isostática só porque tem 3. Ok? Por que ela é instável? Porque o canto direito vai escorregar na vertical. Ninguém está segurando esse canto direito. Correto? Então vai escorregar. Segundo exemplo, também, aqui eu tenho 3 apoios fixos. Cada um requer uma equação, uma reação, totalizando 3 reações. Mas essa estrutura, ela também é instável. Observe que todas as reações são verticais e a estrutura está totalmente solta na horizontal. Portanto, apesar de ter 3 reações, ela também não é classificada como isostática, ela é hipoestática. Terceiro exemplo, eu tenho 4 reações, 2 aqui, uma vertical, 4 reações, considerada totalmente estática, estável, e portanto, como tem 4 reações, uma mais do que as 3 equações da estática, então ela é hiperestática. Quarto exemplo, 2, 2, 1, 5 reações. Esse apoio aqui ser de segundo gênero é desnecessário. Só um já deixa a barra totalmente estável na horizontal. 5 reações, estável, hiperestática. Próximo exemplo, eu adoro esse exemplo. 3 reações, ela é considerada estável. E aqui é isostática, tá errado, tá? Isostática. Pergunto, o que vocês acham que esse exemplo tem, que é estável, e esse não tem, que é instável? Desculpa, esse daqui, o primeiro. Compara esse com o primeiro. O apoio do meio. Como a gente trabalha com estruturas rígidas, não é? De corpo rígido, aqui, ó, essa barra todinha escorrega, não escorrega? Escorrega. Mas essa daqui não, por conta desse apoio.
E como essa barra inteira não é um chiclete, então a coisa não pode fazer isso. Não pode ficar as duas partes suspensas e a outra fazer isso. A barra toda tem que manter o mesmo tipo de deslocamento, de deformação. Portanto, observem que eu tenho 3 apoios simples e a estrutura ficou estável. E por último, um engaste, 3 reações, apoio simples, mais uma, 4, estável e hiperestática. Ok? Alguns exemplos. Pessoal, equilíbrio estático dos corpos rígidos. Agora vamos aprender a calcular a tal das reações de apoio. A gente aprendeu, primeira coisa, que foi o que são estruturas, o que são os esforços externos reativos, tá? Aprendemos os tipos de apoios, quais são as reações que cada apoio exige. O próximo passo, saber como calcular essas reações de apoio, que são as incógnitas do nosso problema, tá? Um corpo rígido está em equilíbrio quando todas as forças externas que atuam sobre ele formam um sistema de forças equivalentes a zero, isto é, quando todas as forças externas, ativas e reativas, podem ser reduzidas a uma força nula e a um binário nulo. Binário quer dizer momento. Equações fundamentais da estática com seus devidas convenções. Somatório de forças horizontais igual a zero para forças para a direita positivas. Somatório de forças verticais igual a zero, forças para cima positiva. E somatório do momento num ponto qualquer da estrutura igual a zero, sentido horário positivo. Essas são as 3 equações que a gente vai impor em qualquer estrutura para calcular suas reações de apoio. Tá? As reações de apoio devem equilibrar a estrutura, isto é, o sistema formado pelos esforços ativos e reativos deve ser um sistema em equilíbrio. A ideia de colocar as reações é exatamente conseguir o equilíbrio dela. Calculando as reações de apoio, condição de equilíbrio consiste em conceber um arranjo estrutural capaz de absorver as solicitações externas e transmiti-las aos elementos de apoio, mantendo-se em repouso. Tá? Então, na verdade, calcular as reações de apoio é simplesmente conhecer a estrutura, os tipos de apoio que sobre ela que estão tendo, como a estrutura está apoiada, as reações que existem em cada um dos apoios e impor 3 equações de equilíbrio, que são essas aí. Bem, em relação a essas equações, eu quero chamar a atenção para um detalhe que com certeza eu vou chamar mais na hora dos exemplos, mas é muito importante essa observação. Vamos supor que eu vou resolver um problema. E para resolver o problema, eu vou impor as equações de equilíbrio, tá? Digamos que eu impus somatório de forças horizontais igual a zero para a direita positiva. Essa convenção, ela é necessária para que eu monte a equação, ok? Forças para a direita entram positivas, forças para a esquerda entram negativas. Beleza, digamos que eu montei minha equação e ao final eu encontrei que HA era igual a 10 kN. Pergunto, dizer que HA é igual a 10 kN positivo, quer dizer que HA é uma força para a direita? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? Falso. Quando eu fiz meu desenho, eu poderia, não tem problema nenhum, eu poderia ter chamado HA dessa força. Quando na resposta eu encontro HA igual a 10 positivo, sabe o que é que esse resultado significa? Significa que o desenho que no início eu arbitrei, ele está correto. Eu acertei. Agora, se eu encontro
HA igual a menos 10 kN, da mesma forma, não quer dizer que é uma força para a esquerda. Quer dizer que o sentido que eu arbitrei no início é oposto ao que é o correto. Fiquem atentos com isso, que isso provoca muita confusão. Nos exemplos eu vou voltar a chamar a atenção disso aí, tá? Ok, beleza. Próximo. Último ponto necessário para a gente entrar nos exemplos. Eu já conheço a estrutura, já conheço os esforços externos reativos, já conheço os apoios e suas reações, já conheço as equações de equilíbrio. A última coisa para a gente entrar nos exemplos. Eu preciso saber como são quantificados os carregamentos, como é que esses carregamentos vão aparecer nas estruturas, tá? Primeiro tipo de carregamento é o carregamento concentrado. O carregamento concentrado nada mais é do que uma força com seu ponto de aplicação e intensidade conhecidos num único ponto, num determinado ponto conhecido, ok? Então é um carregamento concentrado conforme a tela aí. Outro tipo de carregamento, um momento concentrado, uma carga-momento, pode aparecer numa estrutura, tá? Uma carga-momento nada mais é do que a substituição de uma coisa como essa, um binário, um conjunto de forças, uma distância D aqui, eu posso, se eu quiser, substituir esse tipo de carregamento que aqui está por um momento, tá? Isso aqui é uma carga-momento. Também tem um ponto de aplicação que é no ponto dessa bolinha aqui que está representado, tá? Carga-momento. Próximo tipo de carregamento, um dos que mais aparece na engenharia são os carregamentos distribuídos, tá? O peso próprio de uma viga é um carregamento distribuído ao longo de todo o seu comprimento. O peso próprio de uma laje é uma carga distribuída ao longo de toda a sua área, tá? Os carregamentos distribuídos, eles acontecem com muita frequência. Vamos aprender a conduzi-los. Bem, vamos pensar no peso próprio de uma viga. O peso próprio de uma viga, a viga tem um comprimento em geral extenso, é uma barra horizontal, apoiada, e tem uma carga, vamos chutar aqui, 10 kN por metro. Essa seria a representação. Ao longo, vamos supor, de 4 metros de extensão. Ok? A cada metro de viga existe uma carga de 10 kN. Está claro, gente? Esse valor, 10 kN por metro. Existe uma força de 10 kN a cada metro. Ok, mas e aí? Como é que eu vou trabalhar com isso? Porque quando eu for... Quando eu for aplicar as equações de equilíbrio, eu vou precisar somar, por exemplo, forças verticais. E força vertical são forças, ou seja, eu tenho kN. Como é que eu vou multiplicar kN? Vou somar kN com kN por metro. Não posso, não é? Beleza. Pessoal, sempre que numa estrutura tiver um carregamento distribuído, você deve substituir esse carregamento distribuído num concentrado. Como? Primeiro, o valor numérico da carga é igual, aproximadamente, ao valor da área da representação da carga. A área do retângulo é base vezes altura. A base é a extensão da barra, por exemplo, e a altura é o valor da carga. Observem que se eu multiplicar 4 kN, 10 kN por metro, vezes 4 metros, metro com metro vai para o espaço, sobrou 40 kN.
Então eu tenho uma carga total de 40 kN, ok? E o ponto de aplicação dessa carga concentrada é considerada no centro de gravidade da figurinha. Ou seja, como a minha figurinha é um retângulo, o centro de gravidade está na metade. Então eu substituo essa carga distribuída por essa carga concentrada e mando ler. Ok? Beleza. Aí a carga retangular, conforme a gente explicou, em geral, o peso próprio de uma parede, de uma viga, todas elas são cargas retangulares que você deve conduzir dessa forma que a gente falou. Valor da carga numericamente igual à área e o ponto de aplicação no centro de gravidade. Então você transforma essa carga distribuída numa carga concentrada e faz toda a resolução de qualquer problema considerando isso. Próxima carga, uma carga triangular, por exemplo, o peso próprio de uma escada, tá? Ou a carga de água nas paredes laterais de uma piscina, é uma carga triangular também. A pressão na parte superior da água é zero, não é? Lá embaixo a pressão é maior, né? O GH, então cresce linearmente, ou seja, triangular também. Como é que a gente vai conduzir? Da mesma forma, definição. O valor da área é o valor da carga. Base vezes altura sobre 2. A base é o comprimento, a altura é o valor da carga, dividido por 2. Ponto de aplicação, centro de gravidade. E o centro de gravidade de um triângulo está a 1/3 da altura do triângulo, não é? Divide o comprimento por 3 e pega essa distância a partir daqui. Tô falando grego, pessoal? Não, né? Eu tô só falando, tá, gente? Mas tudo isso que eu tô falando a gente vai mostrar nos exemplos que vamos fazer em seguida. Próxima carga, ele tem uma antes desse exemplo. Próxima carga não tem no material, mas é uma carga que vez ou outra aparece. É uma carga trapezoidal. Digamos essa aqui, 50 kgf por metro. Aqui eu tenho 20 kgf por metro. Uma carga para baixo. Ao longo, vamos supor, de 3 metros. Como é que eu conduziria uma carga trapezoidal como essa? Bem, a professora disse que o valor da carga resultante é numericamente igual à área, não foi isso? Base maior, 50. Mais base menor, 20. Mais 50, 70. Vezes a altura dividido por 2. 50 mais 20, 70. Vezes a altura, 210. 70 vezes 3, correto, gente? Dividido por 2, 105, é isso? 105, fechou. E o ponto de aplicação? Centro de gravidade. Onde é que está o centro de gravidade no trapézio? Alguém sabe aqui? Eu não sei. Alguém sabe? Não sabemos, não é? É uma fórmula grande que tem na internet que eu não quero nem pensar em decorar aquilo. Ok? Beleza. A carga trapezoidal é melhor você trabalhar com ela dividindo num retângulo e num triângulo. Ok? Eu trabalharia da seguinte forma. A carga retangular passaria a ser base vezes altura. A área do retângulo, 3 vezes 20, 60 na metade. Tudo bem? E a carga do triângulo? A carga do triângulo seria base 3. Quanto é a altura desse triângulo? 30. Ok? A altura desse triângulo é 50 menos 20, é 30. Base, que é 3. Altura, que é 30, 3 vezes 30, 90. Dividido por 2, 45. 45, e o ponto de aplicação estaria por aqui, a 1/3 da base.
Observe que a soma das cargas continua